Por um mês eu utilizei o ROG Xbox Eli, tornei ele o meu console portátil principal, voltei a utilizar o Windows. Não só utilizei ele como console, mas até mesmo montei um setup, utilizei ele para trabalho, para ver se ele realmente supre todas as necessidades e principalmente se ele consegue superar o Steam Deck. Afinal de contas, hoje em dia o preço dele caiu bastante. Quando ele foi lançado, foi muito criticado porque foi lançado por um preço muito alto, mas agora você já encontra ele por volta dos R$ 4.500, R$ 4.600. Olha só quanto ele está custando nesse exato momento. Inclusive eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Mas a questão é, será que vale a pena pagar esse valor no ROG Xbox Eli ou o Steam Deck ainda é um console portátil melhor? É isso que eu vou falar pra você nesse vídeo. Mas, meus amigos, a verdade é que nada é perfeito. E claro que assim como o Steam Deck, o Legion Go, o ROG Xbox Eli também tem defeitos. E eu separei alguns desses defeitos e qualidades que ele tem e eu vou mostrar pra vocês agora. Mas antes de começar com os pontos positivos e negativos, vamos lembrar o que é o ROG Xbox Eli. O ROG Xbox Eli é basicamente um computador, como se fosse um notebook, um computador portátil. Nele tem o Windows instalado. Um processador que junto com esse processador já tem a placa de vídeo, memória RAM, tudo junto. O ROG Xbox Eli usa um processador da AMD, o Ryzen Z2A. Bom, é um processador que equivale à potência de um Steam Deck OLED, tá? Ele é um pouco mais forte do que o Steam Deck OLED, tá? Então ele ainda ganha, no caso do Steam Deck, em potência. A gente viu isso, inclusive, jogando jogos mais pesados. Eu tava jogando esses dias Expedition 33 e consegui ver que no ROG Xbox Eli eu consegui jogar muito bem, coisa que no Steam Deck já não dava. Então é pouca diferença de potência, mas é mais do que o suficiente para que você consiga jogar jogos aqui que você não consegue jogar no Steam Deck. Então, primeira coisa que você precisa saber, ele é um console mais forte do que o Steam Deck. Não é tanta coisa, mas ele é. A versão ROG Xbox Eli X, a versão preta dele, que é mais forte ainda, aí é ainda mais forte, realmente feita para jogar todos os jogos hoje em dia. Além disso, ele tem 16 GB de memória RAM, tá? E vem com versões de 512 GB de armazenamento, mas você pode fazer upgrade colocando um cartão de memória nele. Mas vamos lá, ele é mais forte que o Steam Deck, mas não ache que ele é um console que vai rodar tudo hoje em dia. Ele é feito para rodar jogos mais leves e jogos pesados ele até roda com tudo no mínimo, mas dependendo do jogo você vai ter alguma dificuldade. Lembra que eu falei do Expedition 33? Pois é, ele rodou bem melhor do que o Steam Deck, mas ainda assim, vira e mexe na casa dos 30 FPS, o que para um jogo que tem muito movimento e você precisa acertar o timing perfeito para dar os golpes, não é muito interessante de jogar aqui. Então se você vai comprar esses consoles, seja o Steam Deck OLED ou o ROG Xbox Eli, para jogar jogos muito pesados, minha dica é, não faça isso. Se você quer jogar jogos mais pesados, vai no ROG Xbox Eli X ou no Legion Go 2, que são consoles mais fortes, ou até mesmo no notebook gamer ou num console mesmo, tá? Aqui é para você jogar portátil, jogos leves e jogos intermediários, ou até mesmo emulação. Bom, esse console serve tanto para você instalar jogos da Steam, da Epic Games, mas também para você trabalhar, afinal de contas é um Windows, você pode instalar qualquer outro aplicativo. Ah, e claro, também serve para você jogar os jogos da Xbox Live Games, né, para você poder jogar os jogos, seja baixando eles, comprando, né, ou até mesmo jogando em nuvem. Então sim, ele só tem esses controles, parece um videogame, mas é um Windows, você consegue tanto mexer via controle, como também tocando na tela. E falando em ser o Windows e tocar na tela, talvez esse seja o primeiro defeito, o fato de ser o Windows. Mas antes de falar do fato de ser o Windows, é a usabilidade com o Windows. Eles adaptaram bastante a questão do controle, você consegue navegar até mesmo em algumas opções do próprio Windows utilizando o controle dele. Você tem a opção de utilizar ele na interface do Xbox, que é como se fosse um aplicativo em tela cheia, ou minimizar esse aplicativo e utilizar um Windows como se fosse um computador normal. O problema é que quando você está utilizando ele no Windows normal, nem tudo vai funcionar com os controles. Algumas coisas você vai ter que clicar na tela e outras, até mesmo na hora de clicar na tela, fica difícil. Mas acho que o principal ponto negativo aqui para algumas pessoas é o fato de ser o Windows, porque hoje em dia ele ainda não está perfeito. E bom, acho que o principal defeito do ROG Xbox Eli, que também é uma qualidade dele, acredite se quiser, é o fato de que ele vem com Windows. Bom, não é à toa que ele se chama ROG Xbox Eli, como vocês viram, ele vem com Windows e com uma interface do Xbox. Mas o fato de vir com Windows faz com que ele tenha muitos bugs. Várias vezes tentando desbloquear ele, por exemplo, o teclado simplesmente não abria na tela e eu não conseguia desbloquear, tendo que reiniciar ele. Não só isso, outros bugs como estar com o jogo aberto e na hora que eu clico no botão do Xbox, o botão simplesmente não funciona. A verdade é que o Windows tem muitos defeitos e hoje em dia tá muito complicado.
Se eu fosse utilizar o ROG Xbox Li como meu console principal, eu provavelmente instalaria o SteamOS, que já tem disponível gratuitamente e oficialmente aqui pro ROG Xbox Li você pode instalar e fica perfeito. Jogando com Windows você tem sim muitas vantagens, que eu vou mostrar mais pra frente, mas os defeitos também existem, então saiba, quando você pegar o ROG Xbox Li, você vai ver bugs, você vai ver uns travamentozinhos, mas isso não é culpa do ROG Xbox Li, é culpa do Windows, que ainda tá cheio de problema. Tá, realmente o Windows não é muito bom, mas agora eu quero só colocar um ponto positivo no meio de tudo isso, que apesar de não ser perfeito, o sistema do Xbox que a Microsoft fez pra cá é muito bom, tá? Ele em tela cheia até que funciona bem, você tem várias opções, você tem 2 botões dedicados, um do Xbox que vai abrir outros aplicativos e até mesmo jogos, se você quiser. Você tem o aplicativo da ROG, que vai abrir a interface ROG dele, onde você pode definir o nível de potência, exibir o FPS, controlar várias coisas dele. Então sim, o Windows não é perfeito, mas a interface que fizeram para ele é bem utilizável e você consegue utilizar ela normalmente com os controles quando o Windows não trava, né? Mas sim, tem que dar o braço a torcer que até que ficou legal essa interface. Um outro defeito do ROG Xbox Li é que existem 2 versões dele, né? O ROG Xbox Li, esse aqui branquinho tá na minha mão. Ué, o Rony não gostou não. E o ROG Xbox Li X, que é a versão preta dele. E, bom, o defeito aqui nesse caso é que você não pode escolher a cor. Se você comprar a versão de entrada, ele vai ser branco. Se você comprar a versão top de linha, ele vai ser preto. Pode ser um problema, porque algumas pessoas não gostam de ter periféricos brancos, porque sim, ele suja facilmente. É claro que você também consegue limpar facilmente, mas o fato de você não conseguir escolher cor é uma coisa meio complicada. Para, Rony. Para. O meu mesmo tá bem limpinho aqui, até na parte da frente. Eu dei uma limpadinha nele pra poder gravar esse vídeo. Mas aqui na parte de trás, por exemplo, onde tinha um adesivo colado, pode ver que já tá sujo, olha. E, como eu falei, você limpa facilmente, mas que ele suja, meus amigos, ele suja, tá? Então, assim, não poder escolher a cor, acho que é sim um defeito, né? Sei lá. E esse ponto agora não é nem negativo, mas é um ponto de atenção. Olha, ele tá custando por volta dos R$4.500, de R$4.000 a R$5.000, né? Bom, beleza. Só que por esse valor é o mesmo valor do Steam Deck OLED. E a tela desse daqui não é OLED. Bom, mas é uma excelente tela. Ela é uma tela IPS LCD de 120 Hz, enquanto a do Steam Deck é de apenas 90. Mas você tá abrindo mão de ter uma qualidade melhor, de ter umas cores melhores. Para algumas pessoas, tanto faz. Porém, vamos lembrar que nem a versão top de linha desse console, que lá nos Estados Unidos custa $1.000, nem mesmo a versão top tem tela OLED. Sendo que o Legion Go 2, por exemplo, já tem tela OLED, o Steam Deck já tem tela OLED, então eu acho que ter uma opção com tela OLED deveria ser algo bom. Mais uma vez, a tela é fantástica, ela é muito boa mesmo. Mas para algumas pessoas ter 120 Hz ou 90 Hz não faz diferença, então ser uma tela OLED eu acho que seria ainda melhor. Afinal de contas, por mais que a versão de entrada custe por volta dos R$4.500, ainda é bastante dinheiro, né? Poderiam ter colocado a melhor tela possível aqui. Ok, passados os defeitos, não só de defeito vive esse console. Na verdade, ele tem vários pontos positivos e principalmente tem alguns pontos que ele é muito melhor do que o Steam Deck. Vamos começar a ver eles agora. E o primeiro ponto positivo é que o som dele é muito, mas muito bom mesmo. Ele tem essas 2 saídas de som aqui, ó, nas laterais. E olha aqui, o som desse daqui já é legal, mas esse daqui é muito melhor. É um som mais encorpado, mais alto e tem muita profundidade. Não dá para eu passar isso para vocês no vídeo, apesar de eu aumentar aqui agora um pouco para vocês ouvirem. Vocês só vão ter essa sensação se você pegar um na mão e ver de fato e jogar, né? Vai numa loja, vai em algum lugar que tem perto da sua cidade aí que você pode pegar um na mão para você testar. Mas olha... Nossa, é muito bom. O grave é bom, a profundidade é boa. E jogando jogos competitivos como o CS, por exemplo, apesar de CS não ser feito pra você jogar aqui do controle, mas qualquer outro jogo competitivo, você consegue saber qual é o lado certinho que o inimigo tá, se ele tá mais longe, mais perto. Cara, o som desse console é muito bom. Segundo ponto que é muito positivo nele, e que na verdade talvez muitas pessoas colocariam até em primeiro lugar, é a pegada dele. Basicamente, ele realmente é um controle de Xbox, né? Você tem aqui o padrão do controle de Xbox, mas não só isso, a pegada é muito boa. Se você tem mãos grandes, assim como eu, ele encaixa de uma forma na mão perfeita. E tudo nele é muito bom, os controles, os analógicos e até esse gatilho dele aqui é muito macio. Sem contar que ele também tem esses outros 2 botões aqui na parte de trás. Então assim, pegada, parte de controle é muito bom. Ele é o console
portátil mais confortável que eu já usei. E olha que eu já testei o Legion Go, o Legion Go 2, o Legion Go S, já testei o ROG Xbox Eli, o Xbox Eli, o Steam Deck OLED. Esse daqui é o mais confortável que tem para você pegar na mão, de longe. E não só isso, ele também tem umas conexões bem legais. Além dele ter aqui a entrada para cartão SD para você expandir, apesar dele já vir com bastante armazenamento, tem também entrada para fone de ouvido e microfone. Ele também tem duas entradas USB tipo C, ou saídas USB tipo C, né? Porque são tanto entradas quanto saída. Isso é muito bom, porque essas duas USB tipo C carregam ele, mas também transmite dados e imagem. Então eu posso ligar aqui um headset nessa USB-C enquanto eu estou carregando ele, ou carregar ele enquanto eu conecto ele no monitor. Isso é muito bom para você que quer montar um setup com ele. E aí essa é mais uma vantagem, montar um setup com ele é muito mais fácil e muito mais legal, afinal de contas você já tem o Windows, então para você trabalhar com aplicativos que não tem para Linux é fantástico, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas usa aí Windows, então é bem provável que o aplicativo que você usa para trabalhar tem para Windows e você vai conseguir trabalhar aqui no seu ROG Eli. Aí quando você monta o setup com ele, meus amigos, fica muito legal. O fato dele ser o Windows e ter duas conexões aqui dá a gente a possibilidade de montar um setup muito facilmente. Ó, vou colocar ele aqui, vou ligar um cabo, vou vir aqui no meu monitor, mudar aqui para o HDMI 1, que é onde ele está, e pronto. Esse setup agora é com o ROG Eli. E olha só, o que eu fiz aqui? Conectei apenas um hub, tudo tá ligado nesse hub, então tem aqui o meu monitor, o carregador dele, tá tudo ligado nesse mesmo hub. E coloquei ele no suporte que vem dentro da caixa dele, né? Já mudei aqui o meu teclado Bluetooth para ele, conectei meu mouse nele e pronto, ó. Já tá funcionando. Eu tenho aqui um computador mesmo, né? Posso abrir aqui os meus aplicativos, o meu Chrome, eu posso editar um vídeo nele. Então tem várias possibilidades de coisa para você trabalhar. Nesse modo PC, né, vamos dizer assim, ele vai equivaler a um notebook de entrada ali, né? Ele vai ser uma performance, vamos colocar aqui, bem parecida com a que você vai ter no Lenovo Slim 3, por exemplo, com o Ryzen 7 7735HS. É bem parecido, então o que você faz em um, você faz em outro. Dá para fazer edição de vídeo mais simples, dá para abrir jogos mais básicos. Agora, jogos mais pesados, jogos competitivos como o CS, ou jogo pesado como o Ark Raiders, que eu estava tentando jogar aqui, daí não dá para jogar nessa tela, né? Primeiro que essa tela é 4K, nenhum jogo vai rodar em 4K, mas é claro que você pode ligar numa tela Full HD, ou até mesmo nessa tela colocar em Full HD. Mas mesmo em Full HD, olha só o Ark Raiders, por exemplo, não passa muito dos 30 FPS, então não fica tão legal, porque ele não é tão forte assim, né? Mas jogos mais básicos, como um Valorant, um Forza Horizon, tem vários outros jogos que você consegue jogar aqui nessa tela grandona, ligando ele numa televisão, ligando ele no monitor externo, jogando com teclado e mouse, ou colocando um outro controle. Então, essa possibilidade dele já vir pronto para você montar um setup é muito bacana. Dá para fazer isso com o Steam Deck também, óbvio que dá para fazer isso com o Steam Deck também, mas a quantidade de aplicativos que tem para Windows é muito maior do que tem para Linux, né? Então, às vezes, tem um aplicativo que você já usa no seu Windows, você pode continuar usando aqui, como eu falei, né? Premiere Pro para edição de vídeo, Photoshop e vários outros, ó. Já abriu aqui o meu Forza, vou abrir aqui para vocês verem como é que roda. Ó, fiz uma configuração bem rápida aqui, tá com preset mínimo em Full HD e roda liso. Esse jogo é um jogo que você consegue rodar no próprio console até com gráfico médio tranquilo, tá? Aqui no monitor externo, né, eu senti que parece que ele perde um pouco de desempenho, tá? Quando a gente coloca no monitor externo, não sei porquê. Mas tá pegando, ó, 44, 46, às vezes chegando a 50, 50 e poucos FPS. Agora tá 49, 50. É um jogo que dá pra jogar tranquilo. Então, assim, tem muitos jogos que dá pra você se divertir aqui com o monitor externo. De verdade, isso aqui é... Só que é bem legal, é claro que não é o foco, né? Você não vai pagar quase 5 mil reais pra ficar jogando Forza a 50 FPS no monitor externo. Para isso você vai lá e monta um PC, compra um console. Mas a vantagem é isso, você tem uma coisa portátil, se você quiser, dá também para você montar um setupzinho de trabalho e ainda jogar no monitor grandão. Cara, muito top. E aí, ó, com esse setup que eu montei, né, só um hub, eu que não quero mais jogar no monitor externo. Vem aqui, ó, tiro um cabo só. Pronto, vai demorar um pouco para estar ligado, já era. Vou lá, continuo jogando. Aqui já pega mais desempenho, ó, 60 FPS, 59, 62, ó. O desempenho fica até melhor. Muito legal, muito top. Ah, outro ponto positivo é que, bom, assim como o ponto negativo é ter o Windows, um ponto positivo de ter o Windows é você poder instalar qual aplicativo você quiser para o Windows. Inclusive, Epic Games, por exemplo, eu posso entrar aqui no meu Google Chrome, baixar Epic Games, baixar o meu Fortnite e jogar Fortnite nele. Mais uma vez,
aqui não é um console tão forte. Então talvez na hora que você vá jogar o Fortnite, você vai ter alguns tipos de problema de desempenho. Não espere jogar Fortnite a mais de 120 FPS. Você vai ter que jogar com tudo no mínimo, mas que roda, roda. E aí, ó, te dá a possibilidade de fazer isso aqui, ó. Jogar Fortnite. Coisa que no Steam Deck você não consegue, a não ser que você instale o Windows, né? Porque por mais que você instale Epic Games, ele não vai rodar o Fortnite no Steam Deck porque não tem o anti-cheat para Linux. Porém, aqui ó, no Fortnite tá em HD, tudo no mínimo e no modo desempenho. É o melhor modo pra jogar porque daí ele consegue atingir uns 100 FPS, ó. Nossa, cara, o som é muito bom. O som desse console é absurdo. Mas olha, mesmo no modo que ele atinge a maior quantidade de FPS possível, fica em torno de 90, 100, às vezes cai pra 60. Então dificilmente você vai achar um jogo que rode a 120, pelo menos um jogo competitivo normal, sabe? Um jogo mais leve, como um Hollow Knight, um Silksong, eu não sei se esses dois jogos liberam 120 FPS, né? Mas alguns jogos assim mais leves você até consegue, tá? Acaba que é meio muito legal essa questão da tela ser 120 Hz, mas também é meio inútil, né? Se você acaba não usando. Mas olha, no modo desempenho aqui, né? Que claro que o jogo não fica bonito, mas fica muito jogável. Fica muito da hora de jogar o nosso Fortnite. Roda tranquilo. E claro, na minha opinião tá rodando melhor do que rodaria, por exemplo, no Nintendo Switch. Eu ainda poderia trocar aqui do modo desempenho pro modo DirectX 12, enfim. Tentar aqui... Mas aí eu vou perder um pouco de FPS, eu prefiro perder um pouco de qualidade para ganhar FPS, né? E mais uma vez, a qualidade sonora que ele te entrega é absurda. E ó, nesse momento aqui no Fortnite, tá consumindo 95 watts. 43% da bateria, a temperatura do processador tá em 81 graus. Tranquilo. De boa, de boa. E claro, se eu quiser eu ainda consigo vir aqui e usar outro aplicativo que tem aberto aqui no Windows. Sei lá, vou trocar aqui pro aplicativo do Xbox, ó. Tem memória RAM pra caramba, né? Ele aguenta isso. Volta aqui, ó. De boa, de boa, de boa. Então realmente a vantagem do Windows é essa. É você poder jogar uma maior quantidade de jogos, né? Que no Linux. Apesar de não tantos jogos assim, mas sim, tem alguns jogos que só vão rodar no Windows. Afinal de contas, você precisa dos anti-cheats aqui. Da hora. Bom, então para resumir, caso você ainda esteja em dúvida se você compra um ROG Xbox Eli, ou se você compra o Steam Deck, ou se você monta um PC, um notebook, a minha conclusão para você é o seguinte. Se você tá em dúvida se você compra um ROG Eli, ou monta um PC ou compra um notebook, é bem provável que você não deva comprar. É bem provável que você tá nessa dúvida porque talvez algum aplicativo seja muito específico para você ter que usar no seu notebook ou no seu PC. Mas se você quer trabalhos bem leves, só navegação na internet e também quer jogar no modo portátil, principalmente portátil, aí sim. Afinal de contas, comprar um desse aqui para ligar no monitor externo não é o ideal. Vocês viram que dá para fazer, o que é bem legal, mas quando você faz isso, você não tem tanto desempenho. Você não vai comprar para isso, entendeu? Você vai comprar ele para jogar no modo portátil e aí de vez em quando você quiser, você liga ele no monitor. Se for pra jogar ligado no monitor somente, ou principalmente jogar no monitor, aí compensa você comprar um console, um PC ou um notebook, você vai com esse valor comprar um notebook gamer bem mais forte. Então primeiramente, quer jogar no modo portátil. Bom, depois disso, caso você já queira algo que já vem com Windows por algum motivo, ou porque o jogo que você vai jogar já tem pra Windows, ou porque você gosta do Windows, isso aqui é bem interessante mesmo. De fato, ele não tem a mesma tela que o Steam Deck OLED, a tela OLED é muito melhor, mas a tela dele ainda é muito boa, 120 Hz é perfeito. Se você tem mãos grandes assim como eu, ele vai encaixar muito bem na mão. E a tela de 120 Hz para algumas aplicações e alguns jogos específicos pode ser bem legal, sem contar que o áudio dele é muito bacana. Pontos negativos, bom, alguns são os mesmos dos positivos, então assim como é positivo ele já vem com Windows para algumas pessoas, também é negativo para outras. O Windows tem alguns bugs, pode ser que você não goste tanto, pode ser que o consumo de bateria dele seja bem mais alto do que se você colocar um SteamOS, então talvez seja interessante você instalar um SteamOS caso você não ligue tanto para o Windows assim. A questão é, você está basicamente abrindo mão de uma tela OLED, mas você está levando um bom armazenamento, um áudio melhor, uma pegada melhor, uma tela de 120 Hz, mais conexões. Eu acho que no final do dia até que vale a pena sim, caso você não ligue tanto pra tela assim, tá? A verdade é que os dois são ótimos. Eu, Felipe, gosto muito do ROG Xbox Eli, mas eu acho que eu ainda iria no Steam Deck, porque como eu jogo só no modo portátil, eu acho que a tela OLED do Steam Deck é melhor. Mas se de vez em quando eu quisesse ligar no monitor, aí eu vejo vantagem no ROG Xbox Eli. Bom, mas aí, o que você achou de tudo isso? Teria um ROG Xbox Eli? Não teria? Achou legal esse vídeo um pouco diferente? Mais dinâmico? Eu gostei demais, me impressionou. A minha primeira impressão dele não foi tão legal. Mas conforme eu fui usando, fui aprendendo, fui entendendo, comecei a ver que tem sim muito potencial, principalmente abaixando de preço, como é o que está acontecendo agora. Bom, como vocês viram,
O preço dele tá bem interessante, o link dele tá aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal, se quiser ver mais vídeos dele, tá aqui na descrição. E claro, se quiser ver um comparativo dele com outro console, se quiser ver o ROG Xbox Eli X também, por favor, comenta aqui embaixo que eu posso trazer pra vocês. Tamo junto, galera, valeu e falou!